E aí pessoal, nós estamos de volta nessa quinta-feira porque hoje estreia Nós nos cinemas e a gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente normalmente faz, que é um vídeo explicando os spoilers desse filme, falando um pouco dos spoilers, do que se trata essa história, para você que não quer esperar para ver nos cinemas, ou você que viu e quer tentar entender um pouco melhor, e obviamente tentando explicar um pouco melhor o que acontece nesse filme, porque ele deixa mensagens muito crípticas ao longo dele, onde ele explica o que está acontecendo sutilmente, e aquele final que é completamente absurdo e que muita gente talvez vai ficar se perguntando afinal o que significava essa merda toda no final. Então por isso a gente decidiu fazer esse vídeo, é um vídeo um pouco diferente, não estou muito acostumado a fazer, vou criar mais ou menos aqui on the go, como é que a gente vai fazer, vai funcionar esse aqui. E se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários, eu acho que esse filme tem muita conversa ainda que a gente pode tocar pra frente. Esse filme começa com a história de uma família que vai para uma casa da praia deles para passar um feriado, descansar, relaxar com os amigos. Porém, vem cercado de um mistério, porque a mãe deles, ela tem um certo trauma desse parque, desse lugar na infância dela. Quando ela era criança, ela se perdeu dos pais dela e acabou indo parar num labirinto, e nesse labirinto ela encontrou uma pessoa que era igual a ela e nunca mais falou a partir daí. Ela desenvolveu um trauma e para poder superar esse trauma, ela decidiu dançar. Foi assim que ela conseguiu aprender a se comunicar, mas até hoje ela não conseguiu se recuperar ainda muito desse trauma e ela continua sofrendo com as sequelas desse primeiro encontro. E ela sente isso quando ela vai pra praia e ela fica com muito medo de ficar naquela praia por conta disso. Quando eles voltam pra casa, eles acabam se deparando com uma família que tá no quintal deles, invade a casa, faz eles reféns e aí eles descobrem que são eles mesmos que estão na frente deles. São doppelgangers deles. A confusão está instaurada, porque eles não fazem ideia do que está acontecendo, quem são essas pessoas, enfim, não conseguem entender o que está acontecendo nessa história toda. Tem a partezinha de slasher, onde eles vão lá, começam a perseguir, começam a se bater e tal. A clone da Lupita Nyong'o fala com uma voz muito estranha, enquanto o homem e as crianças não conseguem falar, eles apenas conseguem emitir grunhidos e agem de formas, vamos dizer assim, perversas daquela característica que tem desses personagens principais do filme, dessa nossa família de protagonistas. O que acontece nessa história então? Esses doppelgangers, eles são chamados de sombras, ou os acorrentados, como eles chamam. São pessoas que foram criadas pelo governo, cópias criadas pelo governo, numa tentativa de manipular as pessoas da superfície. Então o que acontece? Nesses túneis que ficam embaixo dos Estados Unidos, eles têm um texto no começo dizendo que existem vários túneis sem utilidade no submundo dos Estados Unidos, e seriam nesses túneis que essas pessoas viveriam, que o governo manteria elas para tentar controlar as pessoas da superfície. Foi um experimento que fracassou, porque eles conseguiam copiar o corpo, mas não conseguiam copiar a alma, então a alma ficava dividida entre as duas pessoas, e com isso, tudo que uma pessoa fazia na superfície se refletia na pessoa embaixo. Ela fazia exatamente os mesmos movimentos, passava exatamente pelas mesmas experiências, mas claro, tudo com uma versão sombria, uma versão muito mais cruel. Ela cita, por exemplo, que eles tinham que comer carne de coelho crua, porque eles não tinham outra comida para comer, então toda vez que ela comia, ela tinha que comer carne de comida crua. Toda vez que ela tinha um filho, a dor do parto era muito maior, ela não tinha as facilidades, por exemplo, uma cesariana para fazer, ela não podia fazer. Os brinquedos que ela recebia eram brinquedos frios que cortavam a mão dela. Então é uma vida completamente horrível, torturada, que ninguém conseguiria sobreviver em qualquer tipo de aspecto numa situação como essa. E chegou uma hora que eles simplesmente encheram o saco e decidiram ir para a superfície. E esse não é um caso especial dessa família. A gente tem a impressão que é uma coisa específica que está acontecendo com essa família no começo do filme, mas a gente descobre rapidamente que isso está acontecendo em todos os Estados Unidos, né? Todas as famílias estão passando pela mesma situação, todas as pessoas, os amigos deles estão passando pela mesma situação. Porém, diferente da família principal dessa história, essas outras pessoas não conseguem nem ter uma conversa com seus doppelgangers. Apenas a Lupita Nyong'o, a personagem da Lupita Nyong'o consegue interagir com a sua doppelganger, e é isso que fica criando uma certa tensão no filme. Por que isso está acontecendo só com eles? Por que com os outros as pessoas só chegam lá e matam elas? Todos eles, obviamente, vestindo um macacão vermelho, uma sandália e uma tesoura de ouro na mão. Ao longo do filme, então, a gente vai vendo a família fugindo, acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo, no resto do país, com esses doppelgangers atacando as pessoas morrendo, as pessoas não conseguindo combater esses caras que estão chegando do nada. E aí a gente chega ao ponto onde eles chegam pela manhã, eles olham e veem que as pessoas fizeram um cordão ao longo da América, dando as mãos, numa forma
como eles acham que é uma expressão artística, deixar uma mensagem para o mundo sobre o que aconteceu com eles. Isso liga com uma cena, na primeira cena do filme, onde a menina está assistindo na televisão um take sobre o Hands Across America, um evento que aconteceu em 1986 e que fez com que as pessoas de todos os Estados Unidos se unissem para dar as mãos ao redor de fora a fora dos Estados Unidos da América, e eles decidiram reproduzir isso baseado nessa primeira cena que a gente viu, que depois a gente começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo. E aí, por fim, a gente tem o confronto final entre ela e a doppelganger dela, Lupita Nyong'o e a doppelganger dela, onde a gente tem essa explicação de que no momento que ela começou a dançar, a dança dela fez com que a acorrentada dela, que não conseguia jamais não repetir os movimentos que ela fazia, conseguisse se desprender dela. A arte libertou ela da corrente, e então a doppelganger dela, acabou criando toda essa revolução, incentivando os acorrentados a se rebelarem e tomarem a América para eles. Que era a grande ideia deles, era assim, olha, nós estamos sofrendo aqui, eles estão aproveitando lá em cima, eles não conseguem valorizar o que eles têm, eles não valorizam tudo que eles têm como vivendo na superfície, o sol, as mordomias que eles têm, os prazeres que eles têm, eles não conseguem valorizar, então a gente vai tomar isso pra gente. Ela convenceu eles, fez isso, e aí no final, obviamente, tem o confronto das duas, e aí ela acaba morrendo. A personagem da Lupita Nyong'o mata ela numa cena muito forte, onde ela enforca ela até ela não conseguir mais falar. E aí a gente tem a revelação de que, na verdade, a Lupita Nyong'o era a própria doppelganger dela. E foi ela que, justamente por saber o que estava acontecendo, como era a superfície, e ficar presa no subsolo, no lugar da sombra dela, acabou tendo consciência suficiente para conseguir rebelar eles todos e fazer com que eles tomassem os Estados Unidos da América. E a gente tem esse grande cena final, onde eles estão todos de mãos dadas ao longo dos Estados Unidos, pronunciando alguma coisa, com helicópteros voando ao redor e filmando eles. Um final bem críptico e bem chocante, mas extremamente interessante. Então vamos começar a fazer alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente retratar, e depois a gente entra na explicação desse final mesmo, que eu acho que ele é um filme muito crítico, que fala muito sobre vários assuntos, e como o próprio Jordan Peele já falou, não são questões raciais que estão sendo abordadas nesse filme, mas a gente consegue ler ele com algumas questões críticas em relação à imigração e ao estilo de vida norte-americano. Uma coisa que eu achei muito interessante é que nas primeiras cenas do filme, a gente tem pelo menos 5 enquadramentos, 5 cenas que acontecem, que já vão dizendo o que está acontecendo nesse filme. E se, no final das contas, quando você assiste todo o filme, tu consegue ligar os pontos sobre o que aconteceu. Obviamente que antes tu não vai conseguir fazer isso, ou tu vai fazendo durante o filme, mas é muito interessante que eles deixam bem claro o que vai acontecer em seguida, e aí a gente pode catar essas dicas, e pra mim foi assim, eu comecei a assistir, eu vi aquelas cenas e eu fiquei esperando o payoff delas até o momento em que praticamente tudo estava desvendado, já foi genial, assim, eu achei muito, muito gostoso de ver um filme que consegue jogar com o espectador esse tipo de jogo. Enfim, vamos começar. Primeira cena é ela sentada na frente da TV, assistindo Hands Across America. Então a gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa. O que isso significa? Eles falam, vamos unir os Estados Unidos, mostrar que nós somos um grande povo, mostrar nossa união e tal. É um ponto onde ela absorve aquilo pra ela antes dela ir pro mundo dos acorrentados, porque nesse momento ela é a versão original dela, antes dela se encontrar no labirinto. Então ela absorve aquilo, ela quer fazer parte daquilo. Ela tem uma camiseta Hands Across America que ela quer participar disso, ela quer fazer parte dessa união. E ela não consegue fazer parte no momento que ela é tirada da superfície. Então ela guarda aquilo pra ela, e eu acho que é o grande motivador que faz ela iniciar essa revolução mais tarde. Então ele já dá esse começo aqui, já te diz o que vai acontecer no final, qual é o propósito daquela cena final onde todos eles estão dando as mãos. E ele coloca na nossa protagonista essa ideia, coloca na nossa personagem essa ideia de união dos Estados Unidos e como a gente poderia fazer isso, né? Ela consegue fazer o que os Estados Unidos praticamente não conseguiu fazer. Ela consegue fazer no submundo o que os Estados Unidos da superfície não conseguiu fazer, o que é muito interessante. A gente tem depois ela caminhando pelo parque, onde ela tem algumas flashbacks daquilo que vai acontecer, como por exemplo a coincidência do Jeremias 11:11, que é um cara com uma placa segurando uma placa escrita Jeremias 11:11, que é um versículo da Bíblia que fala sobre
que tem vários outros iguais na Bíblia, mas que esse tem um significado bem importante para a história, porque fala justamente sobre esse massacre que está prestes a acontecer, que ninguém vai conseguir nem falar durante esse massacre, porque os clones não conseguem falar, enfim. E aí ela vai caminhando com uma camisa do Thriller que ela ganhou do pai dela num jogo do parque de diversões onde eles estão brincando. E ela ganhou uma camiseta do Thriller. Essa camiseta do Thriller, se a gente parar pra pensar um pouco, nenhum enquadramento é desperdiçado nesse filme, nenhuma dica é deixada sem propósito nesse filme. A camiseta do Thriller, obviamente, faz referência àquele twist final do Michael Jackson virando pra câmera e mostrando que ele é, na verdade, um lobisomem, depois de passar por toda a história, que é basicamente o que acontece com a personagem da Lupita Nyong'o. Chegando no final do filme, a gente descobre que ela é, na verdade, a doppelganger. Então, ele dá essa dica no começo já, a gente pode saber que tem alguma coisa errada. Praticamente no momento em que ela encontra a doppelganger dela, pra mim, passou essa impressão automaticamente que elas trocaram de lugar. Claro que conforme vai passando o filme vai te dando umas dúvidas em relação a isso, mas quando ela começa a criar, começa a matar as outras pessoas, tu começa a ver que tem alguma coisa diferente com ela mesmo, até que no final ela revela pro filho dela com um sorrisinho igual o Michael Jackson fez em Thriller. Então eu acho que foi uma boa dica, uma boa sacada deles para contar essa história de uma forma sutil, sem que as pessoas percebessem. Muito bem colocado, muito bem feito. A gente tem os coelhos, que são a representação do alimento, e tem alguma ligação também com a questão da reprodução desenfreada. Os coelhos meio que são um tipo de animal que consegue se reproduzir muito rápido, então ele fornece comida muito rápido para essas pessoas do submundo, e uma comida barata também, mas ao mesmo tempo também ele se refere à proliferação rápida dos americanos e de como isso está criando uma grande superlotação de sombras nesse submundo, nesses túneis que correm ao redor dos Estados Unidos. Que é outra sacada muito boa. No começo do filme a gente tem uma tela preta dizendo que existem muitos túneis nos Estados Unidos e blá 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 blá. Eu não consegui checar, eu chequei essa informação, eu não achei se é verdade ou não, que existem túneis que não têm utilidade embaixo dos Estados Unidos, eu só achei teorias da conspiração falando disso. Mas ele deixa bem claro naquele começo ali que esses túneis vão ter alguma importância no futuro, já referenciando para explicar essas invasões que estão acontecendo, de onde é que essas pessoas estão vindo, onde é que elas viviam, enfim. E a gente tem essa dica dele ali que acaba se pagando mais adiante ali, mas demora um pouquinho para fazer sentido. Apesar de que o espectador provavelmente vai ficar se perguntando por que ele falou essa coisa dos túneis. E aí mais tarde a gente começa a entender o que está acontecendo de verdade, começa a fazer sentido. E por fim, claro, as coincidências que ela começa a ver conforme eles estão na praia lá, que vão aparecendo várias coincidências. O 1111 volta a aparecer, o disco caindo em cima da bolinha, ele faz um círculo perfeito também. E acaba sendo um dos pontos nevrálgicos do filme, que é justamente a questão deles imitarem os movimentos das pessoas da superfície, os clones deles, fora o clone da Lupita Nyong'o, que não imita ela. Não é uma coisa que acontece sempre, mas uma coisa quando é consciente, quando a pessoa faz um movimento esperando um retorno, a sombra acaba acompanhando ela e acaba repetindo o mesmo movimento. É como, por exemplo, o filho dela ele entende, talvez fazendo uma ligação com aquele primeiro cara que ele viu na praia com os braços estendidos, ele faz o mesmo movimento e joga o clone dele dentro do fogo, faz com que o clone dele se queime e pare de atormentar a família dele. É uma cena muito forte e que mostra, assim, tipo, que as sombras não conseguem se libertar completamente das pessoas com quem eles estão acorrentados. E aí, claro, a gente tem esse contraste com o personagem da Lupita Nyong'o, que não era a sombra no começo, se tornou a sombra, mas conseguiu se libertar. E então a gente tem aquele final maravilhoso das duas brigando, enquanto a sombra utiliza os movimentos de dança para poder se libertar, para poder se soltar dos movimentos que a Lupita Nyong'o está tentando atacar ela, e ela tentando de alguma forma prever o que vai acontecer para impedir que ela seja morta. E a gente vai para aquele final estranho que as pessoas podem ficar se perguntando, afinal, que porra é essa que está acontecendo? Para mim é uma leitura, e eu vou dizer aqui que esse filme é uma arte semiótica. Muitas vezes o diretor faz um filme pensando num significado próprio ou sem um significado a mais, mas eu fiz essa leitura porque eu acho que tem bastante a ver com o que o filme passa e com todas as informações que a gente é dado. Quando eles estão conversando e quando ela pergunta quem são vocês, e ele responde, nós somos americanos, me levou muito, me fez pensar durante todo o filme
por que eles disseram isso? Por que eles disseram nós somos americanos? E me deu essa impressão, as pessoas da superfície são os moradores dos Estados Unidos, são cidadãos dos Estados Unidos, aquelas pessoas que têm a sua mão, a seu alcance, uma facilidade de morar num país de primeiro mundo, um país com uma economia estável, que tem inúmeras facilidades para eles e que parece que nunca é suficiente o que eles têm, eles nunca estão felizes com tudo que eles têm. Eles podem ter uma casa na praia, como é o caso da própria família, mas eles estão sempre invejando o vizinho que tem um carro novo, que tem que fazer uma plástica porque está se sentindo velha. Eles sempre têm essa questão da inveja em relação ao próximo, eles nunca estão satisfeitos com tudo aquilo que eles têm, eles não valorizam essa liberdade e todas as facilidades e as oportunidades que eles têm. E as pessoas do submundo me lembram um pouco a questão do imigrante que vai para os Estados Unidos porque vê lá uma oportunidade de ter uma vida melhor do que ele teria no seu país, seja México, seja um país de terceiro mundo, seja um país um pouco mais desenvolvido como o Brasil, mas que busca nos Estados Unidos sair, criar uma vida melhor para si mesmo, ter uma oportunidade melhor e muitas vezes acabam passando por situações muito mais difíceis, por situações muito mais complicadas por não serem americanos, apesar de terem a própria cidadania, mas por serem de outra nacionalidade, muitas vezes sofrem preconceito ou não têm as mesmas oportunidades que os americanos que moram nos Estados Unidos têm, por exemplo. E o submundo é basicamente isso, são pessoas que constroem, que fazem parte da América, que são uma parte sombria da América, uma parte que a América não quer ver e que fazem e que são tão importantes quanto os próprios moradores dos Estados Unidos, quanto os próprios cidadãos norte-americanos. Então esse gesto final, esse gesto onde eles dão as mãos ao longo da América, então esse gesto deles do Hands Across America acaba sendo uma expressão artística daquilo que eles queriam ter oportunidade de ter e nunca puderam, porque enfim, eles nasceram em outro lugar, eles foram condenados a viver de uma outra forma e agora então eles resolveram tomar força esse lugar e fazer aquilo que os americanos que moravam na superfície nunca conseguiram fazer, que é se unir em torno de um objetivo comum e tentar ser felizes assim, tentar viver uma vida feliz, sem distinção entre credo, cor, raça e nacionalidade. Esse filme também fala muito sobre as máscaras que a gente utiliza para poder viver na sociedade, para tentar se acomodar àquilo que os outros querem, pensam da nossa vida e para tentar se tornar mais próximos das outras pessoas, mesmo que isso signifique a gente abdicar um pouco daquilo que a gente realmente é. Inclusive a cena final do menininho botando a máscara para acompanhar a mãe, é ele aceitando esse fato de que a mãe dele não é exatamente quem ela diz ser, mas por tudo que ela fez para proteger ele entende e vai viver junto com ela essa mentira que ela acabou de revelar para eles, que ela é uma doppelganger também. Mas enfim, esse é um filme aberto a interpretações, eu acho que a gente tem mais espaço para comentar sobre isso, então se vocês tiverem alguma interpretação própria de vocês, ou se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa nos comentários, vamos conversar ali, que eu acho que tem muita teoria para discutir, e esse filme tem muito pano para manga, para muita interpretação, para muita coisa legal, tá certo? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por essa análise, e até a próxima, tchau!